Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Há uns 15 anos, assim, a mídia, a política, a polícia britânica passaram por um tumulto. Nossa, foi um escândalo enorme, porque um jornalista do The Guardian revelou que tabloides constantemente, especialmente os da empresa lá do conglomerado do Rupert Murdoch, gravavam conversas, tinham acesso a conversas telefônicas de celebridades, mas também de gente comum que tinha sido vítima de crime. Então, às vezes, o negócio ia ao ponto de mensagens serem deletadas, porque tinham acesso remoto, né? Então, assim, deu um grande escândalo que demorou para pegar tração, porque os jornais silenciaram o caso. Só o The Guardian publicava alguma matéria aqui, outra ali, mas aos poucos o negócio foi pegando tração, né? Porque assim, quando começou a envolver, por exemplo, uma menina que fora sequestrada, acho que morta, uma coisa assim, e a família acabou pensando que ela estava viva ou te fugira por causa da manipulação dessas mensagens, nossa, e o público ficou muito bravo, né? E até hoje, na década de 20, você tem artistas lá como aquela Sienna Miller que ainda estão processando, né? Pedindo indenização, que é um monte de celebridade da família real. E só que é claro, né, gente, teve a sua vida devassada. Só que assim, para você ter um esquema desse porte, você precisa ter a anuência de mais de um setor. Então, membros do governo, membros da Polícia Metropolitana de Londres, todo mundo entrou nesse roldão. Foram punidos bastante? Mudou muita coisa no universo midiático britânico? Bom, para descobrir isso, ou você teria que ver um documentário, pesquisar na internet, ou assistir aos 7 episódios da minissérie The Hack, que a ITV levou ao ar no segundo semestre de 2025. Que eu vou comentar com detalhes, mas sem spoilers, depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Assim, tem um pedigree sensacional, né? Porque os showrunners, o cara que escreveu a série, está envolvido com outras séries maravilhosas, minisséries maravilhosas, como aquela do Correio, lá aquele Toby Jones, né, Mr. Jones, contra não sei das quantas, que eu resenhei aqui, aquela Adolescência, que fez super sucesso na internet, na Netflix, né, no começo desse ano 2025. Então, assim, em termos de escrita, tem pedigree. Em termos de elenco, gente, como é uma história que vai pegar assim um monte de gente do governo, da polícia, da mídia, né, tudo mais, você tem um elencaço de atores britânicos que vai de David Tennant, lá de Broadchurch, Toby Jones, Robert Carlyle, isso nos papéis maiores, Kevin Doyle, e aí quando você está vendo os capítulos, Phil Davis, nossa, para quem vê série, né, esses nomes para algumas pessoas aqui no Brasil, nossa, sei lá quem está falando. Para quem vê televisão britânica, série britânica, você vai ficar, gente, o detetive fulano, nossa, o Mr. Mosley de Downton Abbey, o cara do The Bay, o fulano de não sei de que, né, com papéis que aparecem em um só, um capítulo só, 2, Robert Glenister e tudo mais. Beleza, como que eles optaram a contar essa história? Então, aí começa o problema da minissérie, que eu achei assim, criativa, corajosa, e que tentou deixar o tema árido mais interessante, porque tinha muita coisa para contar, muitas esferas para trafegar, mas não conseguiu sair 100% bem sucedida desta tarefa. Então são 7 episódios e durante uns 5 a gente tem assim, um episódio é dedicado ao jornalista, né, do The Guardian para botar aquele negócio andando, pegar fontes, convencer editor, tal. Quando vai para o outro capítulo, o foco muda
para um DCS, um detetive chefe superintendente, um DCS, interpretado pelo Robert Carlyle, que eu amo, né? E ele, o David Tennant, eu amo todo mundo que tá ali, mas nessa série eu acho que o Robert Carlyle brilha mais. O David Tennant, a personagem é tão afobada, afoita, que eu fiquei cansado, mas a gente chega lá, essa resenha aqui vai ser bem longa, mesmo sem spoilers. Mas assim, a parte do Robert Carlyle, do DCS, ele vai estar investigando um assassinato que aconteceu nos anos 80. Então, ou seja, esse assassinato, ele vai envolver então polícia britânica, vai estar linkado com esse escândalo jornalístico, vai estar linkado com esse negócio de vazamento de imprensa, de informações, de escuta ilegal, na intimidade das pessoas. Como são histórias que durante alguns anos transcorreram separadamente, ok, os capítulos foram feitos, né, esses temas foram tratados de forma separada durante vários capítulos, até se encontrarem lá no capítulo 5. Só que antes você vê uma ou outra cena em que o David Tennant e o Robert Carlyle estão juntos. Tá, beleza. Para diferenciar cada um desses capítulos, né, as técnicas narrativas escolhidas são diferentes. Quando é o capítulo específico sobre o jornalista do The Guardian, e aí tem também um monte de notas de rodapé, né? Um monte de informações técnicas, quem são as pessoas, os órgãos de imprensa ou do governo citados. Então, uma das formas que o roteirista escolheu foi fazer com que a personagem do David Tennant quebre a quarta parede muitas, incessantes vezes, e aí eu entendi, para fazer comentários irônicos, para passar informação expositiva. Só que chega um ponto em que essas intervenções, elas começaram, a ser um pouco demais, e começaram a extrapolar o que eu achava que dramaturgicamente era necessário. Tem uma hora, por exemplo, mais para frente, em que ele recebe uma ótima notícia. E aí, então, sabe aqueles mariachis, grupo mexicano, ele fica que toca em tudo quanto é filme. Então, aparece um bando de mariachis indo atrás dele pelos corredores do The Guardian, tocando isso. E claro, né, só a gente que está vendo, sei lá, é um toque realismo mágico, surrealista. Chegou uma hora que isso foi dando no saco, e também porque é uma história de fonte, né? Procurar a fonte. Vai publicar essa matéria. Agora todos os jornais vão pegar isso, né? Aí não, nenhum jornal pegou. Claro, a maior parte dos jornais era controlado pelo governo, pelo Rupert Murdoch. Então, assim, vai ficando uma narrativa menos interessante, entrecortada por esses penduricalhos surrealistas ou o que quer que seja, e repetitiva, e assim, uma tentativa de psicoanalisar a personagem, né? Porque hoje em dia você tem que dar uma vida para. Então, assim, como a mãe do jornalista era uma tirana, pronto. Então, por isso que ele luta contra tiranos. Né? Mas tudo bem, em termos de história, tudo bem, simplifica assim mesmo. A gente sabe que não é assim na vida real, né? Uma coisa só leva a outra, mas beleza, é uma explicação. Só que isso não é interessante. Ficam encontros com o pai dele, encontros com a esposa. Eu falo, não estou interessado nisso. Já tinha um monte de interrupções nessa história jornalística, então essa parte não funciona muito bem, vai enjoando. Embora você veja grandes atores, a história seja legal, né? A parte da investigação policial. Bom, eu achei muito mais interessante. Você fala, claro, Roberto, você vive trazendo série policial aqui no canal, né? Claro que você achou mais interessante. Então, ela é mais interessante, mas primeiro vamos ver a forma. A forma aí é diferente. Ao invés de adotar essa, não tem quebra da quarta parede,
Não, é um detetive, é um DCS que é comissionado para investigar um cold case, um caso lá que tinha ficado para trás, e ele vai percebendo que tem ligações, muitas ligações, né, com coisa muito grande, e inclusive com corrupção policial, ou a polícia fechou o olho, enfim. Aí então é uma narrativa mais séria, vamos dizer assim, mais todos os homens do presidente, sabe? Tipo filme dos anos 70. Inclusive dividido em capítulos, né? Cada pedaço daquela narrativa é dividido em capítulos. Ok, eu entendi. É pra gente perceber bem em qual mundo tá e que os mundos são diferentes, para tornar a narrativa palatável, mais palatável, tá bom. Só que durante uma boa parte do tempo, essa investigação policial acaba sendo mais interessante, porque ela vai para mais lugares. E eu sentia um pouco mais de perigo. E, enfim. E aí depois essas narrativas se encontram. E aí então você vai ter o caso. Só que são 7 episódios, tem que ter muita paciência. Quando encontra, as narrativas se encontram e sabe que eles, assim, é uma série que tenta desesperadamente ser criativa e em vários pedaços, mas, por exemplo, na parte do jornalismo, sabe aquela história assim? Ah, agora a gente vai publicar a matéria. Todo mundo fica em volta do computador para ver a pessoa apertar o enviar, ou aquela coisa do jornal correndo, né? Aquelas da produção do jornal, que a gente vê desde os anos 30. Então é estranho, né? O tom que você fica, onde que eles querem chegar? E aí, quando finalmente tem um. Ah, agora vai! Sabe o que a série faz? Em uma montagem de 3, 4 minutos, são mostrados pedaços de noticiários de TV. Então, é claro, dá para você entender o que aconteceu, vai pegar trecho da BBC, da ITV, nossa, um monte de... Como se você estivesse vendo um documentário, né? Eu falei, mas enrolou tanto, podia ter resumido tanto antes, um pouco antes, para quando chegasse nesse pedaço, você então fazer, nossa, olha só, publicou e fez. Não, você ouvia falar. E aí chega o último episódio, porque no 6 e o 7, aí as duas narrativas já estão mais juntas, né? Mas quem domina em termos estéticos é a narrativa do jornalista. Você vai ver até pelo tipo de caractere usado para escrever The Hack, as cores e tal, com quebra de quarta parede, isso vai continuar o tempo todo. No último pedaço, último capítulo, o desfecho. Um último capítulo palavroso. Enfim, ela é uma minissérie, bastante irregular. Infelizmente, ela é corajosa, louvável. Eu assisti de boa, porque eu amo os atores, mas eu não posso negar que eu gostaria de ter visto 2 minisséries. Uma minissérie e a minissérie da investigação. Só com o Robert Carlyle. Só para eu ter o Robert Carlyle. Né? E uma outra com o David Tennant. Eu gosto dos dois, mas como falei, a personagem do David Tennant chegou uma hora que me enjoou. Ele com o Toby Jones, a relação dele com o editor, né? Ah, não, eu estou colocando a sua vida complicando a sua vida. Nossa, todo capítulo tinha isso aí, eu sei que tava, né? Então não foi assim o que eu esperava. Talvez eu estivesse esperando um grande evento televisivo, né? Por conta de todo esse genoma aí, né? Dos nomes e de atores que eu gosto e de ter saído de experiências como Mr. Bates and the Post Office, agora eu lembrei, que é uma série que eu resenhei aqui, que eu amei, de denúncia social, de escândalos sociais britânicos, né? Do começo lá do ano passado, com o Toby Jones, depois aquela Toxic Town, Cidade Tóxica, não sei o que estava, acho, na Netflix, Adolescência, acho que, né, eu fiquei esperando algo assim, mas não, ela é bastante irregular. É inassistível de jeito nenhum, né? Mas
é, faltou alguma coisa, né? Ou sobrou alguma coisa. Enfim, quando ela é bem boa e absorvente, mas ela não consegue ser boa e absorvente o tempo todo, por conta de repetição, por conta de uma incerteza na forma, né? E talvez é assim, é um assunto muito grande, que envolve muitas frentes. Essa narrativa, ela quebrou com esse peso, né? Por isso que eu fiz questão de dizer como que eles fazem na hora da primeira repercussão, quando isso estoura, né? E todo mundo começa a discutir, vai para o parlamento, vai não sei o quê. Aí aquela forma escolhida não deu conta daquele tema. Eles tiveram que recorrer para uma coisa rapidinha de documentário, rapidinha dentro da minissérie, né? Tum, 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 tum. Aí eu fiquei pensando, eu acho que se eu visse um documentário sobre isso, seria mais eficiente. Só que daí eu não teria o Robert Carlyle, o David Tennant, então assim, né? Como eu amo esses atores, tudo bem, mas eu tenho que expressar os defeitos que eu achei. Tchau.